Glória a Deus. Filipenses, capítulo 2. Aqui fala sobre alguns conselhos de Paulo sobre a perseverança, ao amor fraternal, a humildade e a santidade. Olha que coisa linda. Quem encontrou, diga amém. Portanto, Filipenses 2, 1. Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Obrigada, irmã Carolina. Glória a Deus. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê, igreja? De servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre quem? Todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejas irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém, queridos? Paulo estava instruindo aquela igreja a continuar o serviço a Cristo, a continuar amando uns aos outros, a continuar considerando uns aos outros, cuidando uns dos outros. E hoje, amados, eu quero dizer para você que é algo que tem que acontecer em nossas comunidades, nas nossas igrejas. Paulo estava ali dizendo, olha, eu não estou presente, eu estou ausente, mas eu sei que o respeito que vocês têm a mim, tanto na presença, eu creio que vocês também têm em minha ausência. E Paulo estava dizendo, olha, Cristo é que vem a resplandecer em vocês. Eu vou falar com as minhas palavras. Este mundo, mas nós estamos vivendo um tempo que as pessoas perderam o temor de Deus. As pessoas perderam. As pessoas, elas não creem na palavra. Muitas pessoas não creem na Bíblia. Quando você vai falar muitas vezes sobre a palavra de Deus, ele diz assim, ó, foi escrita por homens comuns igual a mim. Ainda se compara, né? Ainda se comparam. Não, isso aí foi qualquer pessoa que escreveu. Eles querem comparar a palavra de Deus como um livro de alguém que estava inspirado e colocou as suas interpretações, a sua vida. Mas não é assim, queridos. Nós sabemos que nós precisamos viver uma vida em Cristo Jesus. Amém, queridos? Porque Deus
Ele tem que estar dentro de nós e nós devemos transparecer para as pessoas o que Deus é, o que Ele faz, o que eu tenho mostrado às pessoas, como eu tenho vivido diante da sociedade. Amados, quando Ele diz assim, vocês têm que viver irrepreensíveis, vocês têm que viver em santidade, para que ninguém possa dizer a vocês que vocês estão errados, porque vocês têm que viver esta palavra. Vocês têm que comer esta palavra, você tem que conhecer a esse Deus, não somente de ouvir falar, mas vocês precisam ter intimidade com Ele. Quem está entendendo, diga amém. É muito bom ouvir uma mensagem. Amados, eu amo assistir mensagens através de várias pessoas. Eu gosto muito de Luciano Subirá, Viviane Martinello. Eu gosto demais de vários pastores. Pastor Lucinho Barreto. Mas eu quero dizer para você que o nosso amor, o nosso desejo, a nossa vontade tem que ser de comer mais a palavra de Deus. De viver esta palavra, de buscar o temor que muitas vezes nós deixamos lá atrás. Deixamos de buscar as coisas espirituais, deixamos de viver esta palavra. Quantas pessoas hoje estão afastadas da casa do Senhor? Quantas pessoas você vai conversar com elas, você chega para evangelizar, você acha que vai falar uma novidade e ela diz assim, eu já fui obreiro, eu já fui um diácono, eu já fui um levita, eu cantava na casa de Deus, eu tocava instrumentos na casa do Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer de nós, amados. O Senhor quer que nós venhamos viver esta palavra. O Senhor quer que venhamos viver Cristo na nossa vida com temor e tremor. Amém, queridos? Viva Cristo. Busque esta palavra. Não espere que alguém venha dizer para você. Reconheça os seus erros. Muitas vezes nós somos cheios de falhas. Nós temos os nossos erros. E às vezes o Senhor até permite que alguém venha nos confrontar. Alguém venha dizer, olha, você é errado nesta área. E nós não queremos aceitar a repreensão. Por isso Paulo disse assim, olha, vocês obedeçam. Veja o exemplo de Cristo. Façam a vontade dEle. Continue a fazer a vontade de Deus. Continue, porque o próprio Cristo veio em forma de homem. Aqui nós acabamos de ler. O próprio Cristo passou por situações que você pode dizer, eu estou passando por uma situação tão difícil. Eu estou sendo humilhado. Jesus foi humilhado. Amém, igreja? Eu estou sendo desprezado. Jesus foi desprezado. Eu estou sendo esquecido. Quantas pessoas não esqueceram Jesus? Muitas vezes nós queremos colocar superiores, muitas vezes até mesmo ao próprio Senhor. Queremos achar que somos tão merecedores. Nós não somos merecedores de nada, queridos. Nós precisamos da misericórdia do Senhor na nossa vida. Amém? Seja irrepreensível. Eu vou bater nessa tecla. Seja aquele que lê a palavra e vive a palavra. Nós usamos um termo muitas vezes, né, no meio evangélico, vamos tapar as brechas. Você já ouviu esse termo? Tapa as brechas para que o inimigo não venha encontrar um lugar para ele se estabelecer. Quantas pessoas estão sendo destruídas porque alguma coisa está aberta, a porta está aberta. No casamento o inimigo tem operado, o inimigo tem entrado com fúria, mas muitas vezes ele também vem bem devagarinho, com muita astúcia. Ele vem como se tivesse tudo bem. Ele vem com palavras lindas, mas na verdade muitas vezes são palavras que venham encher o ego humano. Eu não sei como é que você é dentro da sua casa. Se você conversa com seu cônjuge, se você lê a Bíblia junto com ele, se você tira as suas dúvidas. Eu e o pastor Jorge, nós conversamos muito. Hoje mesmo eu falei para ele algumas coisas que eu li na palavra e me chamaram muita atenção. Sobre que Jonas também fala sobre temor, onde eu li hoje.
Eu li os 4 capítulos e eu quero dizer para você que Deus, quando Ele dá uma ordem aos seus filhos, e esses filhos, mesmo que sejam desobedientes, muitas vezes eles têm que voltar e reconhecer os seus erros. Jonas, ele reconheceu o que estava errado. Todos nós sabemos o que foi que aconteceu com Jonas. Você lembra, amém? O Senhor mandou ele para Nínive, ele foi para outro lugar. Ele pegou um barco e foi na desobediência, porque não queria fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. E ele disse, eu não vou, eu vou no sentido contrário, eu vou fazer o que eu quero. Quando ele entrou naquele barco, começou uma grande tempestade. Aqueles homens ficaram desesperados. Isso é o capítulo 1, já começa. Os homens desesperados, não sabiam o que fazer. E um dos homens viu que Jonas tinha se escondido no porão do barco e disse assim, o que é que você está fazendo aí no porão? Quem você é? Amados, eles já tinham clamado a outros deuses, os seus deuses. Eles já tinham pedido socorro porque a embarcação estava correndo um grande risco. Muitas vezes, amados, nós não conseguimos enxergar porque nós estamos errados. A embarcação está correndo um grande risco e nós não queremos reconhecer os nossos erros. Aí não temos temor a Deus, não temos reverência, não temos como manifestar aquilo que Deus quer que venhamos manifestar. Jonas estava dormindo. E quando foram chamar ele e perguntar, quem é você? Ele disse, eu sou um hebreu, eu creio em Deus. Eu creio no Deus que criou os céus e a terra. Está lá no capítulo 1. E ele diz, pois clamo o teu Deus, porque por causa de ti nós estamos passando algo muito tremendo. A tempestade não para. E ele disse assim, me lança fora da embarcação. Você teria coragem de pedir para alguém te lançar fora da embarcação? Amados, aqueles homens temeram, eles ficaram com temor a Deus. Eles ficaram desesperados e disseram, como é que eu vou jogar um homem desse que acabou de dizer que adora um Deus vivo? O que Deus vai fazer comigo? E me chamou bastante atenção e eles tiveram que lançar Jonas. E o Senhor permitiu que ele fosse para onde? As entranhas de um peixe, um grande peixe. A Bíblia não diz que era um grande peixe. E ele ficou 4 dias e 4 noites lá. E aquele processo foi porque houve uma desobediência. Quando nós vemos aqui Paulo sempre advertindo o povo, olha, obedeçam. 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 É porque consequentemente virá algo pela desobediência. Você crê nisso? Uma pessoa que desobedece, quando o filho nosso desobedece, hoje eu já digo mais ao neto, né? Quando ele desobedece, eu vou exortá-lo ou vou falar que ele está errado. Há uma grande luta para ele aceitar. Mas depois ele reconhece que estava errado. Porque se eu digo, não sobe aí, você vai cair. E ele sobe e cai. E ele diz, minha avó me avisou. Não é verdade? Você diz para a Melinda, não sobe, Melinda, ela cai. Aí a mamãe não avisou, você que não subisse? Então assim, Deus está dizendo, não façam isso. Não desobedeçam, não saiam da rota que eu mandei. Sejam irrepreensíveis, continue na minha presença, continue a me obedecer, mesmo que você se sinta que está sozinho. Jonas reconheceu, no capítulo 2 ele pede perdão a Deus. Ele diz, Senhor, eu te desobedeci, me perdoa. Eu estou falando nas minhas palavras, tá bom? Depois você lê na sua Bíblia. Porque algo importante é reconhecer o quanto nós erramos. Amados, coisa ruim é quando a pessoa não reconhece os seus erros. É ruim, não é? Não reconhecer os erros é uma falta até de prudência e de humildade. É falta de prudência e dizer, eu não vou pedir perdão. Eu não vou me humilhar.
eu não vou chegar lá. Amados, quando ele estava falando aqui para um povo, ele dizia, olha, vocês precisam andar irrepreensíveis, serem amáveis uns com os outros, né? A Bíblia fala muitas vezes suportando uns aos outros, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluia! E ele diz assim, ó, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós precisamos brilhar em meio a essa escuridão. Precisamos mostrar quem é Deus através de nós. O que o Senhor Jesus veio fazer por nós. Nós louvamos hoje aqui. Não, nunca foi sobre nós. Não é isso? Não é sobre mim. Não é sobre a Paula. Não é sobre o Jorge. Não é sobre as nossas vidas. É sobre Jesus. Eu tenho que viver esta palavra para honrar o nome dele. Quem está entendendo, diga amém. Honre o nome do Senhor. Honre esta palavra. Amados, quando você pensar em sair da vereda, olhe para esta palavra, olhe para o Senhor. O que Jesus fez por você. Domingo passado nós tivemos aqui a ceia do Senhor. E é o memorial de todos os meses que nós cristãos fazemos. Ao lembrarmos do grande amor de Jesus ali na cruz. Do sacrifício de Jesus na cruz. Mas isso não é para ser algo mensal. Uma vez por mês eu me lembro disso, não. É para nós nos lembrarmos todos os dias o que Jesus fez por nós. Amém, queridos? A nossa casa, os nossos filhos, eles têm que aprender a palavra de Deus e viver segundo está escrito na sua palavra. Viver segundo a vontade de Deus. Assim como Paulo disse, olha, vocês me obedeçam tudo que eu ensinei. A Bíblia diz que nós devemos ensinar o caminho que a criança deve andar, para que quando ele estiver velho, ele não esqueça. Isso é uma grande verdade. Mesmo que ele se afaste, mesmo que algum tempo ele saia da vereda do Senhor, ele não vai esquecer do que ele aprendeu desde criança. Muitas vezes nós lutamos, né, porque uma criança vem à igreja, tira um pouco a atenção. Mas uma criança, mas é importante, queridos. Eu creio que em breve o Senhor vai nos dar condições para estarmos cuidando delas lá em cima. Você crê nisso? Amém? Então nos ajude também para que nós possamos fazer isso acontecer, em nome de Jesus. Queridos, toda a casa de Deus, tudo que o Senhor colocou para nós cuidarmos, tem que ser com amor, tem que ser com carinho, tem que ser, num dia eu creio muito, muito mesmo, que nós prestaremos conta de tudo a Deus, de tudo, da nossa família, do que fizemos para Ele, quantas almas nós ganhamos para o Senhor, quantas vezes eu me dispus a fazer a vontade de Deus. Eu não sei quantas vezes você ouviu Deus falar com você. Talvez você diga, nunca ouvi Deus falar comigo. Deus nunca falou, Ele fala todos os dias. Ele fala através da sua palavra, né? Basta você abrir, basta você dizer, Senhor, fala comigo hoje. Senhor, me ensina a tua vontade. Me ensina a sair desta prisão. Quantas pessoas estão aprisionadas? Mas quando eu falo em prisões, não é somente alguém que cometeu um delito e está lá no cárcere, não. Eu quero dizer que tem pessoas que estão em prisões internas, prisões de pecados, prisões de coisas que ainda está te aprisionando e você não consegue sentir a presença de Deus, você não consegue chegar ao lugar que Deus quer que você chegue. Eu não sei se você já se analisou alguma vez. O nosso costume, infelizmente, errado, mas muitas vezes é esse, olhar o que os outros fazem de errado. Mas nós olharmos para nós, às vezes é bem difícil, né? Uma certa vez eu fiz algo aqui na igreja, eu coloquei um espelho
dentro de uma caixa. Foi até uma reunião de mulheres. E ninguém sabia o que tinha naquela caixa. E aí eu dizia, aí cada uma pegava, vinha, era sorteio. E aí eu dizia assim: fale sobre esta pessoa. Diga os defeitos dela. Irmãos, foi uma luta, viu? A gente olha para nós, mas parece ser fácil. Quem é que quer falar de você mesmo, de você estar errado? Quando Paulo diz assim: olha, vocês permaneçam, viu, na palavra. Permaneçam na palavra. Permaneçam firmes. Tenham temor e tremor. Tremam, amados, quando eu vejo que Jesus está bem pertinho de vir, eu vejo os acontecimentos, eu tremo. Temo e tremo. Porque é algo que é real, é algo que está acontecendo e é algo que vai acontecer à volta de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Vai acontecer. Ontem eu saindo daqui com meu esposo, nós viemos aqui ontem à tarde, no comecinho da noite nós íamos para casa, eu digo: filho, já pensou, nós estamos andando agarradinho aqui na rua, a qualquer hora Jesus vai voltar. E eu quero que eu e ele suba junto, né? Estamos agarrados, vamos embora. A qualquer hora vai acontecer o arrebatamento da igreja. Será se eu estou andando segundo a vontade de Deus? Será se ainda há tempo de eu voltar e dizer: Senhor, eu quero me consertar contigo. Eu quero ser essa pessoa irrepreensível que vive a tua palavra, constantemente vigiando, mesmo que eu erre aqui, mesmo que ainda com algumas coisas, mas eu tenho na minha mente o que eu preciso mudar e eu preciso fazer urgente. Corra para os braços do Senhor, gente. Diga: Senhor, eu quero ter temor a Ti. Eu quero Te reverenciar. Eu quero Te amar. Eu quero ter sede da Tua palavra. Eu quero ter fome da Tua palavra. Eu quero ter vontade da Tua presença em mim. Amados, quantos aqui já aceitaram Jesus? Vocês podem levantar a mão. Você já aceitou Jesus como Salvador da tua vida? Amém? Eu não sei como foi o primeiro dia que você aceitou Jesus. Eu não sei como você chegou em casa. Eu não sei se você enfrentou obstáculos dentro da sua casa, com a sua família. Eu não sei se você teve medo e vontade de voltar atrás. Mas eu quero te dizer: tire todo o medo. Lance fora todo o medo. Lance fora toda a vergonha de dizer para os teus amigos que você é um servo de Deus. Que você não fica mais na roda dos escarnecedores. Que você não fica mais ouvindo piadas imundas, que você não fica mais ali olhando para mulheres da rua, não, que você hoje vive a palavra de Deus. Não tenha vergonha. Seja esta pessoa que agrade a Deus, seja essa pessoa que ame a sua casa, que ame a sua família, que tenha prazer de no final do dia dizer: eu vou para minha casa, minha esposa está me esperando. Aleluia. Eu vou para minha casa, minha filha está me esperando, meus filhos estão me esperando, eu tenho algo ali que Deus preparou para mim. Você é grato por isso? Amém? Seja grato a Deus. Diga: Senhor, eu quero viver essa palavra. Eu quero viver segundo o teu querer. Seja a pessoa que, ó Deus, olhe e diga assim: esse é meu filho amado e que me compraz. Esta é minha filha obediente à minha palavra. Ela não tem vergonha. Ela tem ousadia. Ela tem ousadia de falar. Ela tem ousadia. Ela vive esta palavra. Tape as brechas que o inimigo tem encontrado. Feche todas as portas dele. Não dê cabimento a ele para te acusar. Não dê cabimento a ele. Jesus não deu cabimento nenhum. O diabo foi querer brincar com Jesus usando a própria palavra. Foi querer tentar Jesus com a própria palavra. E o Senhor respondeu também na palavra. Não deixou que ele humilhasse. Muitas vezes nós baixamos a cabeça. Muitas vezes deixamos que alguém venha com acusações, porque certamente alguma coisa está errada. Mas aquele que vive conforme a vontade de Deus, vive conforme aquilo que Deus ministrou sobre a sua vida, vive de cabeça erguida. Não tem medo. Você crê nisso? Amém? Tem autoridade. Tem pessoas que querem ter poder, mas não tem autoridade. Você está entendendo? Querem ter poder.
querem pular, querem gritar, querem expulsar, querem fazer tudo, mas não tem autoridade, porque não vive em santificação, vive em iniquidade, vive no pecado. Amados, você já leu na palavra? Eu creio que sim. Quando o Senhor diz assim: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço, porque praticais a iniquidade. Aí alguém grita, diz: Senhor, mas eu profetizei no teu nome. Senhor, mas eu fiz muitos milagres. Senhor, mas eu fiz isso, fiz aquilo outro. Mas o Senhor diz: aparta de mim, eu conheço o teu coração. Aparta de mim, eu sabia o que você estava fazendo lá. Aparta de mim, porque você não estava cumprindo a minha palavra, a minha vontade. Queridos, nós temos que temer e tremer e dizer: Senhor, eu quero viver a tua palavra. Senhor, me perdoa se eu não estou vivendo conforme a tua vontade. Amados, dê a Deus o que é de Deus, amém, queridos? Dê a Deus, dê a sua vida para Ele. Dê a sua vida, se santifique. Eu quero dizer para você que você não está perdendo nada se separando das coisas do mundo. Você não vai perder nada, porque o mundo não tem nada para te oferecer. Aleluia!